Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra tremenda da parte do Senhor. O Senhor, Ele tem colocado em meu coração nesses dias um versículo que ele é muito importante. E é um versículo também que a igreja moderna tem se esquecido, irmãos. E a gente precisa estar em primeiro lugar no nosso coração este versículo, que é o primeiro mandamento do Senhor. E o primeiro mandamento diz lá, em Mateus 22:37, você que está aí com a sua palavra, nós vamos falar sobre amar a Deus. E o título dessa mensagem é Tudo ou Nada. Ou Deus é tudo para você, ou Deus é nada. E através da palavra de Deus, nós vamos aprender com homens e mulheres da palavra de Deus. E vamos aqui estar desvendando, refletindo e sabendo, irmão, aonde está o nosso coração verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Mateus 22, versículo 37. Você que está com a palavra, você que nos ouve pela internet, se quiser abrir a sua palavra também. Vamos colocar aqui no telão. Olha, já está aqui. Mas se você está aí com a sua Bíblia de papel, irmãos, nós temos que ter a palavra de Deus. Mesmo que a gente coloque aqui, por causa do tempo, tenha a sua Bíblia, tenha a sua palavra, grife lá, anote do lado. Irmãos, o nosso manual é a palavra de Deus. Amém? Então, tenha um devocional com o Senhor todos os dias da sua vida, porque nós precisamos da palavra. Amém? Então, Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus, porque perguntaram, indagaram Jesus. Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus está respondendo aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluias! Queridos, e nessa noite eu gostaria de refletir com você. Será que nós estamos amando o Senhor mesmo? Acima de todas as coisas? Será que Ele realmente é o dono de tudo da nossa vida? Não precisa responder para mim. Mas, mais do que palavras, as nossas atitudes demonstram se nós verdadeiramente amamos ao Senhor. Porque não é de muito falar, mas é de como você age diante das circunstâncias da sua vida. É diante dos desafios que se levantam a cada manhã, na minha e na sua vida. Será que quando nós estamos bem, nós amamos ao Senhor? Aleluia, Senhor, eu te amo. Quando a conta bancária está cheia. Oh, glória, quando a geladeira está cheia. Oh, quando estamos bem. Quando estamos alegres. Quando estamos num tempo de paz. Porque na vida do crente é assim. É um tempo de paz, daqui a pouco se levanta um gigante e a gente se fortalece no Senhor e vamos lá e derrotamos o gigante e daqui a pouco tem um tempo de paz e daqui a pouco é outra luta. Só acontece comigo? Só com a pastora acontece? Não, né? E aí, será que quando nós estamos naquele dia de aflição, naquele dia de medo, de insegurança, de não sabemos como será, o que vai acontecer, deixa Deus ir falando aí com você. E aí, será que diante disso nós amamos ao Senhor? Será que verdadeiramente amamos a Ele? Ou a gente faz que nem aquelas crianças birrentas no mercado? Vocês já viram? Mãe, leva isso. Aí a mãe fala, não dá. Aí se joga no chão. Quem já viu? Eu já vi. Ou será que a gente faz assim com Deus? Ah, Deus, o Senhor não me deu isso. Gente, tem muito crente assim. Infelizmente. Mas que nós possamos ser maduros na fé. Saber que há tempos, há estações. Deus é um Deus de paz, mas Deus também é um Deus de guerra. Há tempos que nós estamos realmente
avançando e o Senhor, Ele quer nos forjar como soldados. Então, por isso que vêm as guerras. As guerras vêm para nos promover, para nós termos mais experiência com o Senhor, para que possamos crer mais nele, viver milagres, viver coisas sobrenatural. Sabe essa guerra que está passando aí? Fique em paz. Fica amando ao Senhor, porque logo, logo você já venceu, em nome de Jesus. E aí, como está o nosso amor pelo Senhor nessa noite? Só para nós refletirmos. E qual é a motivação de amar a Deus, irmãos? O Senhor falou muito forte no meu coração. É que muitos amam por medo. E não é assim o relacionamento que o Senhor, Ele quer conosco. Mas Ele quer um relacionamento de pai para filha. Ele quer um relacionamento de pai para filhos. Ele quer que você chegue um dia e fale: pai, realmente hoje eu estou sem fé, eu estou realmente enfrentando isso, eu não estou vendo a mão do Senhor, estou me sentindo esquecida, abandonada. Não tem momentos que nós estamos assim? E o Senhor não quer que nós sejamos, irmãos, fariseus, sabe? Ó Deus que está no céu, glorificado seja o teu nome. Parece que Deus está longe. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus está dentro de você. Ele sabe como você se sente, como você está a cada manhã. Irmãos, há uma força que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Nós não podemos deixar morrer isso. Nós temos que ser incendiados pelo Senhor, saber que o Espírito Santo mora em mim, mora em você, e que nós precisamos dele a cada manhã. Ah, irmãos, não se esqueça do Espírito Santo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Quantas vezes você está lá tão triste, tão amargurada, mas você não falou com Ele o dia inteiro, mas você não clamou pelo Espírito o dia inteiro. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que receberam o Senhor como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar dentro dele. Então Ele mora dentro de nós. Aleluias! Então não deixe de ter esse acesso direto ao trono da graça, porque Jesus já pagou o preço. Amém? Glória a Deus. Mas por que amamos ao Senhor? Qual é a nossa verdadeira motivação para que nós amamos o nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Irmãos, quando os dias estão bons, é fácil amar o Senhor. Mas quando os dias estão maus, é tão difícil amar o Senhor. Mas é nesses dias que Deus quer que você demonstre o seu amor por Ele, que você continue amando a Ele, diante das tempestades, diante das adversidades. É você mostrar para Deus que você o coloca acima de todas as coisas. Aleluias! Vamos ler lá João 14, do capítulo 1 ao 15. Eu quero ler com você, porque Jesus, Ele disse que ia preparar um lugar para nós. Então, nossa primeira motivação é amar pela nossa salvação. Ele já pagou o preço. Irmãos, nós não sabemos o nosso dia. Não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1 ano, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Mas, eu não sei você, mas eu quero estar com meu Senhor. Eu comentava com alguém aqui, fala assim: já pensou você pensar que você passou toda a sua vida dentro da igreja, pensando que estava amando a Deus, pensando que estava servindo a Deus, e naquele grande dia, o Senhor chega para você e diz: eu não vos conheço. Irmãos, dura vai ser essa palavra. Mas vai valer a pena cada circunstância que se levanta,
cada gigante que se levanta e a gente continua seguindo ao Senhor, prosseguindo, amando a Deus. Oh, meu irmão, e naquele grande dia o Senhor fala: entra, filha, entra, filho, entra na casa que eu fiz para você. Ah, o seu nome está aqui, você venceu. Nosso maior motivo de amá-lo é a eternidade. Aleluias. Vamos ler. Tem alguém ouvindo bem alto, dá para ouvir aqui. Vamos ler João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Olha Jesus falando, irmãos. Eu acho João 14 um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não vos me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das vossas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Versículo 15 para terminar. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeiro Jesus, ele fala toda da obra do Pai, que ele e o Pai estão juntos, que ele está vindo pelo Pai, que o Pai e ele são um só, e que aí, irmãos, ele fala de que ele vai para o Pai, mas que ele vai voltar, e que ele já tem para nós lá a nossa morada. E o último versículo diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eu te pergunto nessa noite, você tem amado o Senhor para guardar os mandamentos dEle? Como está o seu coração diante de tudo aquilo que Ele te pede? Diante de tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra? Como está o seu coração diante da palavra de Deus, quando muitas vezes somos desafiados por ela? Porque, irmãos, homens e mulheres de Deus são desafiados. E deixa eu te falar uma coisa, cada vez mais. Começa um desafio pequeno, aí você vai lá e fala: não, Jesus, estou contigo. Aí vem um desafio maior, vem o maior, vem o maior. E a gente vai crescendo na estatura do varão perfeito que Deus nos quer, amém? Assim foi na vida de Davi. Irmãos, Davi, ele não chegou direto e foi lutar com o gigante. Quando ele estava lá no pasto, disse ele que ele matou o urso e o leão.
Primeiro veio o urso. Ele foi capacitado, venceu o urso. Depois veio o leão. E só depois veio o filisteu. Deixa eu te falar uma coisa, nas nossas vidas é assim. Mas nós vamos vencer no nome do Senhor. Em nome de Jesus, essa luta não é nada, irmão. O que você tem passado não é nada. Você já venceu no nome de Jesus. E então, eu quero te trazer aqui o original da palavra Senhor. Porque Senhor na nossa língua portuguesa fica uma coisa assim, muito leve. Mas Senhor, no original, se o Senhor é o nosso Senhor, amém? Se Ele, um dia você entregou a sua vida a Ele, e Ele é o seu Senhor, Senhor no original, é muito mais forte. É aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual Ele tem o poder de decisão. Ele é o dono, Ele é o mestre, Ele é o proprietário e tem o controle sobre a pessoa. Irmãos, quando nós falamos eu tenho o Senhor, saiba que Ele é o dono, Ele é o mestre, Ele é o proprietário, Ele tem todo o controle da sua vida. Ele tem todo o controle da sua vida. Você não entendeu? Ele tem todo o controle da sua vida. Nada foge do controle de Deus. Nada, nada, nada. Nem o gigante, nem uma formiguinha que você tem enfrentado, nada foge do controle do Senhor. Mas eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, um homem que amou a Deus acima de tudo. Eu sou apaixonada pela vida de Abraão. Abraão, olha o currículo dele. Ele é descendente de Noé, um homem de Deus, obediente. Quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, do qual Deus chamou ele para sair da sua casa, sair do meio dos seus, sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar, ele foi obediente, mesmo não sabendo a terra. Abraão, sempre amando ao Senhor no percurso da sua vida. Separou-se do seu sobrinho Ló, e a bênção estava com ele. E tudo quanto Abraão fazia, conforme lá o livro de Gênesis, se você estudar a história de Abraão, Deus era com ele. Então, ele intercedeu pelo seu sobrinho. Ele tentou um atalho. Um atalho é quando você quer ir mais rápido nas promessas do Senhor. Abraão era um homem de Deus, mas também existem erros nos homens de Deus. Então ele tenta um atalho que se chama Ismael. Quem sabe da história? Porque tudo que Abraão mais queria, irmãos, era um filho. E então a sua esposa teve a brilhante ideia de dizer assim: Abraão, tem aqui uma serva minha, deita-se com ela e gera um filho. E esse filho é chamado Ismael, mas não é o que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, há caminhos que ao homem parece direito, mas o Senhor não tem parte com esses caminhos. Ismael foi um atalho. Aí eu aprendo que homens de Deus também erram. Homens e mulheres de Deus. Mas o que Abraão mais queria, o que ele mais desejava, irmãos, era ter um filho. O que ele mais sonhou na vida dele era ter um filho. E insistentemente ele buscava e orava por isso. A palavra de Deus não nos fala, mas quantas orações Abraão fez pedindo um filho? Quantas vezes será que Abraão pediu a Deus: Deus, me dá um filho. Deus, quem será que vai herdar tudo que eu tenho? Porque Abraão era rico, Abraão era próspero, Abraão era um dos
famosos do Velho Testamento, não tinha nada contra Abraão. Mas ele só queria um filho. Homens de Deus e mulheres de Deus também são desafiados. Está sendo desafiado? Glória a Deus. O Senhor vai glorificar o nome dele na sua vida, assim como glorificou na vida de Abraão. Então, Abraão, depois de realizar o seu maior sonho, irmãos, depois de Deus realizar o seu maior sonho, Deus dá a ele um filho chamado Isaque. Que Isaque quer dizer risos. Eu fico imaginando como esse homem ficou. Como Sara ficou. De alegria, de regozijo, se tudo aquilo que você queria, Deus trouxe na sua mão. Ô irmão, entra agora na história de Abraão. Era tudo que ele queria, era tudo que ele pedia, era tudo que ele desejava. E de repente Sara está grávida e dá luz a Isaque. Então imagina que andar com Isaque era um troféu. Olha aqui, a promessa de Deus se cumpriu. Está aqui Isaque. Isaque é riso. E aonde Abraão ia, com certeza ele estava sorrindo, irmãos. Com certeza. E então, quando Isaque está por volta de 15 a 16 anos, conforme historiadores, Deus chega para Abraão e fala assim: eu quero o seu filho Isaque. Como que eu e você, diante dessa situação, iríamos responder a Deus? Por isso que o início da mensagem foi: você ama Deus? Deus está acima de tudo? E então, Abraão, que amava Deus, que tinha Deus acima de tudo, acima de Isaque, irmãos, Abraão resolve dar Isaque a Deus. Vamos ler? Gênesis 22, do 1 ao 12. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havemos adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Ele se dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: não estendes a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos, Abraão não amava Deus? Eu imagino ele e o menino subir no monte que Deus havia dito. Ele olha para o menino, aquilo que era motivo de riso, agora ele tinha que subir e oferecer o menino a Deus. Como um Deus que havia sido tão bondoso, tão maravilhoso, aquele Deus que havia sido tão presenteador, agora estava pedindo presente. Irmãos, eu não sei o que Deus vai te pedir nessa noite, mas eu quero te encorajar a você entregar. Assim como fez o homem de Deus Abraão, que entregou o seu único filho. E então, ele olha para o menino, imagina aqueles dias, aquelas horas, que era olhar para o menino e falar assim: meu Deus, ele é tudo que eu desejava e agora o Senhor está me pedindo ele de volta. Irmãos, vamos pensar juntos, era tudo o que Abraão queria. Abraão não queria as terras, não queria os camelos, não queria o rebanho. Abraão pedia insistentemente por um filho. E agora o Deus, o qual ele amava, estava pedindo o seu filho. Irmãos, eu quero deixar uma frase aqui de uma pastora Valnice. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Como está o seu coração em amar o Senhor? Porque Abraão foi um homem de Deus e ele não titubeou quando Deus pediu o único filho dele. Ele sobe aquele monte, sabendo qual Deus ele servia, que o Deus presenteador agora estava requerendo o menino. Ele põe o menino sobre o holocausto, ele amarra o menino e ele está pronto a matar o menino porque Deus havia pedido. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse que nós temos que aprender com Abraão? Mas na verdade, quando Deus pede isso, Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria saber aonde estava o coração dele. Até que ponto ele estava disposto a ir por Deus, por amar a Deus. E ele foi provado. Mas foi aprovado. O que eu quero te falar nessa noite é, irmãos, essa palavra aqui o Senhor testificou. Haverá tempos em que você não está entendendo, mas é necessário que você entregue tudo nas mãos de Deus. É necessário que você suba assim um monte, ainda que chorando, ainda que falando como Deus está me pedindo isso, mas que você suba e ofereça aquilo que Deus está te pedindo. Confiando somente nele, porque ele sabe de todas as coisas. Então Abraão sobe, e naquele exato momento, quando ele está para matar o menino, Deus para tudo. Abraão, não faças nada contra o menino, porque eu sei que agora tu me temes. Irmãos, o que o Senhor tem te pedido? Qual é o Isaac que você tem que entregar para o Senhor? Qual é aquela coisinha que não te deixa avançar mais? Aquela coisinha que está te prendendo, que está te segurando. E você precisa romper e provar para Deus que você o ama mais acima de todas as coisas. Qual é o Isaac que você terá que entregar nessa noite? Porque homens e mulheres de Deus serão desafiados.
O que será que Deus está te pedindo nessa noite? É um filho? É uma filha? É o seu marido? É a sua esposa? É a sua empresa, irmão? Porque nada, nada, nada pode ficar no lugar de Deus. O Senhor, Ele quer amor total. Ele quer que você coloque Ele no mais alto das prioridades. É a sua carreira, é a sua faculdade. Você está disposto a entregá-lo nessa noite? Alô? Tem alguém aí? Vocês estão comigo? Eu não sei o que o Senhor vai te pedir, mas eu sei que toda entrega, irmão, vai valer a pena. Eu sei que tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele mesmo entregou o seu próprio Filho para resgatar uma humanidade. Qual é o Isaac dessa noite? Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus, fala com teu povo. Então, na verdade, Deus queria era Abraão, saber onde estava o amor de Abraão por Deus. E nessa noite não é diferente, o Senhor quer saber se você o ama através de atitudes. Certa vez, irmão, quando eu era solteira, 2001, 2002, eu amo tanto a palavra de Deus, eu estava tão bem espiritualmente, eu comia essa palavra dia e noite, noite e dia, dia e noite e dia, e eu pedia para Deus um marido. E eu esperei durante 4 anos. Mas teve um dia que eu fiz uma oração tão simples, que eu falei assim: Deus, eu te amo acima de qualquer coisa. E se o Senhor não quiser me dar um marido, eu vou continuar te amando. Porque o Senhor é o maior na minha vida. Irmão, e eu fiz essa oração sincera e de coração. E eu já tinha lido sobre Paulo, porque Paulo é solteiro ou viúvo. E ele desejou ficar assim. Então eu falei: Senhor, se o Senhor quer me deixar como Paulo, amém. Eu vou entender que é o que o Senhor tem para mim, porque o que o Senhor tem para mim é melhor daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Porque Deus tem os seus caminhos, amém? E foi uma oração bem simples, e ali eu entreguei de todo o meu coração. Mas Deus tem os seus propósitos. No mesmo ano, conheci o pastor Wagner. Namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Então, deixa eu te falar, Deus prova os corações. Você tem que entregar de verdade, de fato, o seu Isaac. Você tem que dar ao Senhor a sua maior prioridade, colocar Ele em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E aí, quando você fizer isso, Ele te dá o que você pede. Vocês me entendem nessa noite? Abraão, quer dizer, Deus, na verdade, ele não queria Isaac. Ele queria Abraão. E não quer dizer que ele não vai te dar. Ele quer ver o seu coração entregando para ele. Porque na última hora, ele livrou Isaac e devolveu ao seu pai, Abraão. Então, nessa noite, meu irmão, o Senhor, Ele deseja que você entregue a Ele planos, desejos, projetos, sonhos. Eu não sei o que está no seu coração, meu irmão. Mas eu sei que nessa noite você tem que entregar o seu Isaac. E entregar de coração.
E fala, ainda que o Senhor não me dê, eu continuo te amando, Deus. Ainda que eu não tenha isso, eu continuo te amando. Ainda que não aconteça, eu continuo te amando. O Senhor é primeiro lugar na minha vida. O Senhor é prioridade na minha vida. Não são as bênçãos, irmãos, que te enriquece, mas sim a presença de Deus que te enriquece. Por mais que você possa ser abençoado nessa terra, como Abraão, com bens, prosperidade. Oh, meu irmão, tem gente que tem de tudo e é infeliz. Mas nós sabemos onde está a verdadeira felicidade. Está na presença de Deus. Está você andar com Ele todos os dias. Estar em você, saber que tem um Deus que cuida de você. Que está contigo em todo momento, em toda hora. Oh, meu irmão, que cuida das suas coisas, que zela por ti. Qual é o Isaac que você tem que entregar nessa noite? Qual é o Isaac que você tem que entregar e descansar nessa noite? Abraão estava disposto a entregar, irmão. Ele foi até a última consequência. Ai, Jesus, Jesus. Jesus está falando com alguém aqui? Ah, glória a Deus. E eu tenho aqui um outro pedido que também Jesus fez para um discípulo dele. Então, quero te dar aqui para outro homem de Deus. Pedro, o discípulo. Pedro, ele era pescador, virou discípulo de Jesus, abandonou a pescaria para seguir Jesus. Isso já é no Novo Testamento. Andou sobre as águas. Lembra que Pedro andou sobre as águas? Disse que estava disposto a morrer por Jesus. Olha como parecia que Pedro amava Deus, amava Jesus. Cortou a orelha de soldado quando vieram prender Jesus. Mas aí, Jesus foi para a cruz e Pedro negou Jesus por 3 vezes. Homens de Deus também erram. Mas aí Jesus, ressurreto, aparece. E ele aparece para Pedro e ele diz assim: não pescou nada essa noite? Porque, irmãos, quando Jesus, ele morreu naquela cruz, os discípulos, eles ficaram sem direção. E o que Pedro fez? Ele não era pescador? Ele voltou a pescar. Ele perdeu o foco. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, que eles teriam que seguir a Jesus, fazer discípulos, implantar igrejas e fazer a obra de Deus, em meu nome farão obras maiores. Só que quando Jesus morre naquela cruz, eles ficam perdidos. Vamos ler lá em João, capítulo 21. Que diz sobre Pedro. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus já estava ressuscitado aqui. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta para você nessa noite: Tu me amas? Jesus, interessante que quando ele fala com Pedro, ele fala: Simão Pedro, filho de João. Ou seja, lembra de onde eu te tirei? Lembra da casa do teu pai? Lembra que eu te falei que você seria pescador de homens? E ele fala: Tu me amas? E pergunta a segunda e pergunta a terceira vez. Por que será que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Jesus estava curando a Pedro da ferida de negar ele 3 vezes. Jesus sabe o que faz. E Jesus ali estava entregando para Pedro a missão de cuidar da sua igreja. E Pedro foi um apóstolo maravilhoso, que honrou o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor te pergunta: Tu me amas? Então faça isso e isso por mim. Tu me amas? Então entregue isso e isso para mim. Tu me amas? Então faça aquilo, aquilo outro e aquilo outro que eu já te pedi. Porque Deus não está falando mais com Simão Pedro. Deus está falando com a sua igreja. Como que nós provamos o nosso amor por Deus? Pelas nossas atitudes. E por amar ao Senhor, irmãos, eu renuncio à minha vontade para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E nós estamos assim, nós temos autoridade nisso, porque já se foram apartamentos, carros, mas eu continuo amando a Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor possa ser prioridade na sua vida também. Que você possa colocar Ele em primeiro lugar. Que você possa amá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Que você possa fazer dele, irmão, o primeiro lugar no seu coração. Que você possa entregar todas as outras coisas diante dele, porque você sabe que ele tem que ocupar o primeiro lugar. Que Deus merece o nosso amor total. Que Deus merece que nós entregamos tudo para Ele. Aleluias. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. A palavra de Deus está nos ensinando nessa noite
para nós amarmos ao Senhor. Meu irmão, o que tem te impedido de alcançar este lugar que é de tudo ou nada? Aleluias! Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Oh, Pai, assim como diz o teu primeiro mandamento, Senhor, que é te amar com toda a nossa força, Senhor. Oh, Pai, com todo o nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento. Se não, Pai, o que estamos fazendo aqui, Senhor? Oh, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, hoje nós descobrimos através da Tua palavra, Senhor, que homens e mulheres de Deus foram desafiados, Pai. Mas nós queremos ser como Abraão e como Pedro, que Te colocou em primeiro lugar, que não abre mão da Tua presença, Jesus. Oh, Pai, que entrega a Ti todas as outras coisas, ainda que pareça difícil, ainda que pareça, Senhor. Oh, Pai, sem entendimento, mas nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Olha para cada coração aqui nessa noite, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada Isaac que está sendo colocado diante do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, faz desses homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que Te amam acima de tudo, Senhor. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente daquilo que o Senhor nos pede. Pai, que o Senhor possa ser o nosso amor total, Senhor. Pai, entregamos a Ti, Senhor, todas essas coisas, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, entrega o Teu caminho, Senhor. Confia nele. Descansa e o demais Ele fará. Queremos entregar tudo diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ouve cada coração aqui, Senhor. Sonhos, projetos, planos. Senhor, só queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, nós abrimos mão da nossa vontade, Senhor, assim como Abraão fez. Para, Pai, entregar a Ti. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus.